O problema do mundo moderno é que as ciências físicas avançaram muito e criaram armas de destruição em massa, enquanto as ciências sociais, mas a interação, digamos, entre pessoas ou grupos de pessoas, ainda não encontrou maneiras de resolver conflitos, exceto com uma tijolada na cabeça. Mas o que usamos agora não são mais tijolos, e sim armas atômicas, biológicas e químicas. E brincando com isso, podemos facilmente tornar nosso planeta inabitável. Seguir em frente como antes e esperar que durante a nossa vida não aconteça uma catástrofe é ótimo, mas na vida de alguém isso não vai demorar muito para acontecer. Talvez nossos filhos, talvez nossos netos, no máximo. Vai acontecer com certeza, né? A não ser que a gente encontre algum outro caminho, algum outro modo de coexistir. Experiência. Não existe no que funciona, só existe no que não funciona. Mas mesmo assim, vamos começar a entender, começando pelos problemas mais urgentes. A tensão entre a China e os Estados Unidos da América está aumentando, e o nosso Departamento de Estado emitiu um alerta, do qual fica claro que a China está se preparando para um conflito. Nós não sabemos até que ponto a China está disposta a ir, ainda não está claro para nós. Jogo limpo da China. Já faz décadas que a China começou a expulsar concorrentes do mercado de semicondutores. Vou focar nesse mercado, que faz isso com vários produtos, mas analisarei um caso específico. Eles usam táticas cada vez mais agressivas e violam todas as normas da economia de mercado para se tornarem, digamos, o fornecedor dominante em cada setor específico. Bem, eles escolheram alguns setores e lá estão tentando fazer alguma coisa. Essas ações, então, levaram a um desequilíbrio no comércio e a sérios prejuízos para a economia, digamos, dos Estados Unidos da América. Bem, não só, mas agora estamos falando da América. Os Estados Unidos da América apresentaram uma queixa contra a China na Organização Mundial do Comércio, ao que a China respondeu que os Estados Unidos da América usam tarifas alfandegárias de forma ilegal. Eles têm que responder geralmente algo como: ah, vocês são ainda piores, ou vocês também não são bons aí? A consultora do Banco Mundial, Cat Zakaria, trabalhou na China e conhece de perto a economia chinesa e, na verdade, os líderes desse país. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Parece que o presidente Trump está tentando de forma muito eficaz estabilizar o mercado, iniciar negociações com Pequim, permitindo que as empresas tragam a produção de volta ao país e reestruturem o setor de semicondutores. E o que ele está fazendo com Xi Jinping é o seguinte: a ameaça de aumento das tarifas em 27 de junho, mas ainda há tempo para negociações e reajuste. Além disso, o presidente Trump fez um acordo incrível com a Micron no valor de $200 bilhões para pesquisa e desenvolvimento em nossos próprios setores de semicondutores na Virgínia, Idaho e Nova York. E parece que isso é uma espécie de tática defensiva e ofensiva, já que Pequim dominou o mercado por tanto tempo e aproveitou isso. Mas isso teve um custo enorme para as empresas americanas. Assim, o presidente Trump vai aproveitar isso e espero fechar um ótimo acordo entre ele e Xi Jinping sobre semicondutores. O que disso? Está claro que Trump está negociando a construção de 3 fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Além disso, está sendo feito um acordo com Macron. Então, além do acordo com Macron, estão sendo construídas mais 2 fábricas. Mas tudo isso não é algo rápido. Os primeiros chips serão produzidos em escala industrial em 2026, mas a produção em série ocorrerá de 2027 a 2030. Ou seja, no início de 2030, os Estados Unidos da América conseguirão cobrir 50% de suas necessidades. Talvez sim, ou talvez mais 1 ou 2 anos graças à produção própria, então mais 5 anos e a produção própria. Além disso, tem o que chamam de importação de países amigos. E assim poderá suprir a necessidade dos Estados Unidos da América nesse segmento de produtos de importância estratégica para a defesa. E esses são produtos de importância estratégica para a defesa. Ou seja, não espere que aconteça rápido, é uma janela de oportunidades. A China sabe que os instrumentos de pressão estão diminuindo a cada dia.
Bem, por enquanto não, mas digamos assim, passa meio ano, um ano, e estamos cada vez mais próximos e produzindo cada vez mais desses mesmos semicondutores. Se agora os Estados Unidos da América simplesmente não conseguem sobreviver sem os suprimentos chineses, até 2030 a indústria militar se tornará independente da China, ou seja, é o tempo de ação da China. Se eles vão fazer alguma coisa, fazer algo para nos conter, para que não atrapalhemos muito eles agora, e nós ainda não aprendemos a resolver, senhores, os problemas de forma pacífica. Então, o Pentágono soa o alarme em seu relatório anual ao Congresso sobre o desenvolvimento da situação de segurança na China. Foi o Ministério da Guerra que escreveu isso. A principal estratégia militar da China é direcionada diretamente para vencer os Estados Unidos por meio de uma mobilização nacional, que Pequim chama de Guerra Total Nacional. O fortalecimento militar histórico da China deixou os Estados Unidos da América mais vulneráveis. A China possui um grande e crescente arsenal de armas nucleares, navais, convencionais, de longo alcance, cibernéticas e espaciais, que são capazes de ameaçar diretamente a segurança americana. Quero saber sua opinião, pois hoje saiu uma análise interessante e profunda sobre esse tema em uma revista. A frota de Trump pode rivalizar com a chinesa? E talvez estejamos falando sobre o problema com Taiwan, e esse é um problema, e eu sei disso. O Ministério da Defesa alertou que um ataque a Taiwan pode ocorrer ainda este ano ou em 2027. Mas você vê que a presidente realmente está agindo para, pelo menos, levar os navios da Marinha dos Estados Unidos da América para uma nova era, para um novo século? Talvez pela ameaça chinesa. O que acha disso? Eu concordo totalmente. Não é coincidência que Trump tenha lançado a Frota Dourada, chamada Frota Trump, antes do relatório do Pentágono. Especialmente destacando as capacidades navais da China, a China não só possui esse arsenal marítimo crescente, mas eles conseguem combinar recursos navais e civis, e a China tem capacidade de produção. Parece que eu disse, 232 vezes mais que os Estados Unidos, em navios militares, civis e mistos. Então, o presidente Trump concorda totalmente. E os Estados Unidos precisam se adiantar e começar a competir com a China, porque a China não parou por décadas. Enquanto os Estados Unidos diminuíram o ritmo da construção de nossos navios de guerra e, basicamente, do fortalecimento do nosso exército, a China dobrou o ritmo? Triplicou, aumentou exponencialmente suas capacidades militares. O relatório do Pentágono, após 3 anos na China, me deixou muito preocupada. E eu sou tão grata que o presidente Trump está à frente de muitas dessas questões, e espero e rezo para que isso seja um esforço bipartidário de democratas e republicanos para realmente apoiá-lo e fortalecer nossas forças armadas. Nisso, Sheryl. Em relação à China, os Estados Unidos da América têm outra tarefa importante ou missão importante: não permitir que a população chinesa de 1,5 bilhão de pessoas se espalhe por 1/6 da superfície terrestre. Ou seja, de uma forma ou de outra, unir-se à Rússia é a principal tarefa da administração Trump. Portanto, parece que o fim da guerra na Ucrânia e, em seguida, a integração da Rússia à vida do Ocidente, ou seja, seu afastamento do Sul global e da Ásia, e a Europa está ativamente atrapalhando esse processo, simplesmente atrapalhando o tempo todo, a cada passo, embora eles, por assim dizer, entendam perfeitamente o que e por que a América está fazendo. Os líderes europeus nem sequer escondem sua intenção, nem de diminuir ou acabar com o desejo de inflamar o conflito entre Ucrânia e Rússia, que até mesmo a Zakharova, sabe quem é, começou a chamá-los de falcões. Os patronos da Europa Ocidental do regime de Kiev, principalmente aqueles da União Europeia e do Reino Unido, não pensam em paz absolutamente, só pensam no dinheiro que supostamente vão transferir para o regime de Kiev e depois esperam receber de volta. Mas não na forma de fundos oficialmente destinados, e sim como esse esquema bastante corrupto. O chamado empréstimo sem juros para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros foi aprovado. Como declarou o presidente da França, Macron, esse empréstimo é destinado a financiar, e eu cito literalmente, os esforços militares de Kiev no período de 2026 a 2027. Bem, você já imaginava isso, não é mesmo? Muito esclarecida, Cyrille, e eu coloco essa palavra entre aspas. A Europa, que constantemente declara seu compromisso com a paz de Istitsk e a necessidade de uma solução pacífica.
Peguem esses 90 bilhões de euros e invistam em programas de desenvolvimento econômico da Ucrânia. Sim, claro, sendo eles próprios ucranianos, eles mesmos destruíram a estatalidade ucraniana, mas não, isso na verdade não faz parte dos planos da União Europeia, dessa própria alta burocracia de Bruxelas. Eles querem um banho de sangue. Segundo ele, a Ucrânia só vai quitar sua dívida se a Rússia pagar as chamadas reparações. Aqui, claro, é uma mistura de verdade e mentira. Mas o fato é que a Europa não quer a paz, e sim algo que vai arrastar a Rússia por muito tempo, e assim não dar ao Kremlin chance de avançar ainda mais para o Ocidente. Ou eles querem receber um retorno pessoal dos investimentos na guerra na Ucrânia, em vez de, como diz Zakharova, investir esse dinheiro na reconstrução da Ucrânia. Tentativas prejudiciais e até mal intencionadas de alguns estados, principalmente da Europa Ocidental, de sabotar esses esforços e destruir os sucessos diplomáticos obtidos. Em nossas discussões contínuas com a administração americana, nós constantemente pedimos aos nossos colegas que combatam ativamente esse processo destrutivo. Da nossa parte, continuamos dispostas a prosseguir nosso trabalho dentro dos parâmetros estabelecidos no mais alto nível. Em Anchorage, sempre fomos abertas à cooperação, parceria e amizade. A única condição que tínhamos era que o direito internacional fosse rigorosamente respeitado, e isso inclui absolutamente tudo, tanto as próprias leis quanto a moral. Quem atacou quem, o que Zakharova esqueceu completamente de mencionar, é que a Rússia destruiu barbaramente metade da Ucrânia, matando, cerca de 500 mil de habitantes do país e sacrificando 1 milhão de vidas russas. Mesmo quando você invade outro país, as pessoas lutam umas contra as outras. Isso já acontece há pelo menos mais de 5.000 anos. Pode-se fazer isso lutando contra militares, mirando em alvos militares. Ou você pode esquecer completamente a moral, a dignidade humana, a compaixão e jogar bombas em jardins de infância? Claro, é preciso culpar outra pessoa pelos seus próprios crimes, tipo o ladrão gritando "pega ladrão", apontando o dedo para outra pessoa. Hoje, estamos literalmente testemunhando o total desrespeito ao Estado de Direito no Mar do Caribe, onde, ao que parece, estão ressurgindo métodos há muito esquecidos de apreensão ilegal de ativos que pertencem legitimamente a outros países, ou seja, pirataria, saque e banditismo descarado. Segundo o direito marítimo internacional, essa conduta é violação da liberdade de navegação prevista no artigo 87 da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Condenamos incondicionalmente tais incidentes e apelamos pela estabilidade, legalidade e ordem no setor marítimo. Reafirmo que a Embaixada da Federação Russa em Caracas e os especialistas russos na Venezuela seguem trabalhando normalmente. A China não gostou de ter sido expulsa do Panamá, perdendo um pequeno prêmio chamado Canal do Panamá, que não foi construído por eles, mas que eles conseguiram tomar para si de maneira muito conveniente. A liderança do Panamá. Não gostaram que os Estados Unidos da América alertaram a Dinamarca para não fazer acordos com a China sobre a Groenlândia. Não gostam do que os Estados Unidos da América estão fazendo na Ucrânia. Mas o que mais incomoda a China é o direito dos Estados Unidos da América de expulsar a China da América Latina. Pare e olhe para o mapa, porque as maiores potências mundiais estão se confrontando. No mar, um grande petroleiro carrega quase 2 milhões de barris de petróleo bruto. Então as forças dos Estados Unidos da América agiram. Washington apreende um petroleiro venezuelano que estava indo diretamente para a China, sem tiros de advertência para manchetes, sem diplomacia silenciosa. Foi uma interceptação completa, mensagem pública e choque global. Vamos analisar essa história. O que ocorreu? Então, os Estados Unidos da América interceptaram e confiscaram um petroleiro venezuelano que transportava cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo bruto. O destino era a China. Segundo Washington, essa era uma negociação incomum. Os Estados Unidos da América afirmam que esse navio fazia parte da frota fantasma da Venezuela, basicamente uma rede de petroleiros usada para driblar as sanções americanas.
escondendo donos, trocando bandeiras e levando petróleo discretamente pelos oceanos. Isso é muito sério. Por quê? Isso não ocorreu perto da costa da Venezuela, nem foi uma apreensão em porto, mas sim em alto mar. E isso muda absolutamente tudo, porque agora mesmo as rotas comerciais estão sob ameaça, a segurança energética está sendo colocada à prova. E a rivalidade entre as grandes potências se tornou de conhecimento público. Depois disso veio a resposta da China, que foi muito dura, barulhenta e perigosa. Claro, Pequim está furiosa. A China classificou as ações dos Estados Unidos da América como pirataria, interferência ilegal e clara violação do direito internacional. A China afirma que o petróleo foi adquirido legalmente e que os Estados Unidos não têm nenhum direito de bloquear um acordo energético soberano. Isso não é linguagem diplomática, é um aviso direto, e para a China, isso é crucial. A China é o suporte econômico da Venezuela, que precisa de compradores, enquanto a China quer petróleo barato. As sanções dos Estados Unidos da América aproximam ainda mais os dois países. Para Pequim, isso não é apenas uma questão de grande importância, é segurança energética, independência comercial e uma forma de se opor ao controle dos Estados Unidos da América sobre as rotas marítimas mundiais. A China está lucrando muito com as sanções ocidentais. Assim que os produtores têm apenas um cliente e muitas ofertas, o cliente escolhe bem, escolhe a opção mais conveniente, mais barata. E os Estados Unidos da América, em águas internacionais, afirmam: estamos apenas cumprindo as sanções que impusemos, não só anunciando, mas aplicando-as. E a margem de lucro dos chineses caiu. Trump ele está muito determinado agora. As sanções serão cumpridas rigorosamente sem zonas cinzentas. A questão principal é: a China vai recuar? Analistas questionam se a China ampliará a escolta marítima para petróleo, desafiará autoridades dos Estados Unidos da América, ou se navios chineses começarão a revidar. Afinal, retaliação não exige necessariamente mísseis, certo? Isso pode ser pressão comercial, escolta diplomática, escalada ou posicionamento militar em outra região. Os Estados Unidos da América estão tentando equilibrar o comércio com a China e, claro, com o mundo, além de tentar acabar com as guerras. Os Estados Unidos da América estão tentando impedir o fornecimento de dinheiro e armas para terroristas. Os Estados Unidos da América estão tentando parar o fluxo de drogas que, aliás, mata cerca de 100 mil americanos por ano. E existem, digamos assim, jogadores, países, pessoas, empresas, que ganham fortunas enormes com isso. E os Estados Unidos da América atrapalham esses interesses. E sim, a Rússia também está observando tudo isso de perto. Moscou já apoia politicamente Caracas. Mas agora, será que a Rússia pode enviar sua marinha? Será que os exercícios conjuntos podem se tornar mais frequentes? Será que a Venezuela pode se tornar mais um palco de uma guerra por procuração? Se a Rússia intervir, deixará de ser entre Estados Unidos da América e Venezuela e se tornará global. E, novamente, o nó está atado no confronto entre China, Rússia, Venezuela, Irã e aquela parte do mundo que chamamos de Estado de Direito, civilização ocidental e valores humanitários. Mas, na verdade, o quê? Agora, em 2025, a tensão entre os Estados Unidos da América e a China atingiu um nível nunca visto desde a Guerra Fria. A China demonstrava ativamente seu poder, exibindo novos navios e realizando exercícios com os arsenais da Marinha e da Força Aérea. Eles às vezes até invadiam o espaço aéreo supostamente protegido de Taiwan. Em 2024, a China fez mais de 3.600 incursões militares na zona de defesa aérea de Taiwan. Enquanto isso, os Estados Unidos da América responderam com medidas políticas, como a redução do comércio, e até demonstraram suas próprias capacidades militares, incluindo a emergência de um submarino no final de setembro. As parcerias dos Estados Unidos da América com Japão, Coreia do Sul e Austrália focaram no fortalecimento da defesa diante de possível conflito. É sabido que a China vê os Estados Unidos da América como um de seus principais rivais geopolíticos. E embora nenhum dos países tenha feito declarações diretas que excluam um conflito militar direto, os conflitos diplomáticos e os canais entre eles esfriaram e são imprevisíveis. Diferente da rivalidade controlada do passado, a estratégia militar atual lida com decisões rápidas, comunicação instantânea e tecnologias que demandam respostas imediatas. Basta um erro de qualquer lado para desencadear uma guerra que facilmente pode se tornar global. Mas como esse erro seria? Aqui estão 5 cenários que podem transformar o confronto atual em conflito real. Todos são militares. especialistas discutem sobre quem
por que motivo e como pode começar uma guerra entre os Estados Unidos da América e a China. Fiquei curioso e decidi mostrar isso para vocês. Cenário 1. A tensão no Mar do Sul da China está se tornando mortal. O Mar do Sul da China se tornou o cenário marítimo mais perigoso do mundo, um lugar onde a guarda costeira, armada com canhões de água, brinca diariamente de desafio. O motivo desse conflito é simples. A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China com sua linha de 9 traços. Essa linha é rejeitada pelo direito internacional e países vizinhos ao mar, sem representar uma reivindicação legítima de soberania. Ela é mantida por uma presença cada vez mais agressiva de navios da guarda costeira, milícia marítima e escolta naval. Os Estados Unidos realizam regularmente operações de liberdade de navegação, contestando essas reivindicações ao enviar destroyers para águas que a China considera suas. Enquanto isso, Filipinas, Vietnã, Malásia e outros aliados dos Estados Unidos da América enfrentam perseguição a barcos de pesca, ameaças a recursos marítimos e desafios diários à soberania. O início de um conflito pode ser algo tão inofensivo quanto uma expedição rotineira mal sucedida. Por exemplo, a missão filipina de reabastecer tropas no Sierra Madre, um navio da Segunda Guerra encalhado como posto avançado de Manila no Recife Second Thomas. Navios da guarda costeira chinesa tentam bloquear a rota como antes, mas desta vez a manobra não sai como planejado. O jato d'água de uma lancha chinesa acidentalmente ou até mesmo intencionalmente danifica o leme da embarcação filipina, deixando-a fora de controle. Em minutos, o incidente é transmitido ao vivo mundialmente. O governo das Filipinas, sob pressão interna e por um tratado de defesa com os Estados Unidos da América, pede ajuda imediatamente. Forças americanas na região são redirecionadas ao local do incidente. O perigo desse cenário vem da grande concentração de forças atuando tão próximas a qualquer momento. Você pode ver barcos da guarda costeira chinesa, embarcações de pesca e milícias disfarçadas de navios militares. Destroyers da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, destroyers americanos com mísseis guiados, barcos de patrulha filipinos e navios da guarda costeira vietnamita, todos operando nas mesmas águas disputadas. Então, o cenário número 1 é um excesso de navios com capitães nervosos. Taiwan é o alvo mais provável para uma crise de conflito intencional. Como mencionado, a China está ativamente tentando intimidar Taiwan para que siga suas regras. Para Pequim, a reunificação com Taiwan é um objetivo nacional central ligado à visão de Xi Jinping sobre o grande renascimento da nação chinesa até 2049, que é praticamente aceito como o sonho comum da China ou o sonho do Partido Comunista Chinês. Isso é considerado o passo final para superar antigas humilhações e afirmar a China como potência asiática. A ilha está localizada em um ponto estratégico da primeira cadeia de ilhas que impede a China de acessar o Oceano Pacífico aberto. Mas ainda mais importante é a sua indústria de semicondutores, que produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo e serve como base tecnológica para exércitos modernos, sistemas de inteligência artificial e economias digitais. A China já tenta há muito tempo, sem sucesso, obter essa tecnologia. A anexação de Taiwan pela China mudaria o equilíbrio de poder na Ásia e poderia acabar com a influência dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico. Até 2026, Pequim pode finalmente perceber que o tempo está se esgotando, já que a identidade separada de Taiwan está se fortalecendo com o apoio das importações de defesa dos Estados Unidos da América e de seus aliados. As vendas de armas americanas nos últimos anos incluíram mísseis antinávio avançados, drones e sistemas de defesa aérea. E a maioria deles começará a chegar até 2027. Uma invasão em grande escala pela China é improvável, pois seria cara, arriscada e provavelmente fracassaria devido à geografia e defesa de Taiwan. Em vez disso, Pequim inicia uma campanha de coerção com escalada gradual, destinada a sufocar Taiwan até a submissão. Ela inicia exercícios militares grandes e não anunciados que nunca acabam. Navios da Marinha do Exército de Libertação Popular cercam Taiwan de forma parcial, causando apreensão nas companhias de navegação sem impor bloqueio total. As tarifas de seguro para navios e duelos são irrelevantes. Navios da Guarda Costeira Chinesa inspecionam embarcações comerciais perto de Taiwan, citando novas regras de segurança para águas que a China reivindica. A China também realiza ataques cibernéticos sofisticados contra a infraestrutura crítica de Taiwan, mirando energia, bancos, comunicação e a indústria de semicondutores. No final, isso leva a um bloqueio, onde Taiwan perde sua soberania e renda, o que, em última análise, afeta os Estados Unidos e seus aliados.
Isso interrompe o comércio e pesquisas tecnológicas vitais. Os Estados Unidos ainda apoiam formalmente Taiwan. Taiwan, é claro, é uma das principais oportunidades de conflito, um dos principais gatilhos, como se diz hoje em dia, que os Estados Unidos não vão abandonar. Pelo número no cofre do Museu e no Facebook, representantes chegaram para investigar. Não é novidade, estão bem e a lista já está pronta. Vamos falar sobre o que sabemos, representantes da China, contar sobre as semanas, lightweightunlockworm.com, assuntos internos. A disputa de pesca nas ilhas Senkaku Diaoyu vira conflito. As ilhas Senkaku, conhecidas como Diaoyu na China, são 5 rochedos desabitados com apenas 2,7 milhas quadradas no mar da China Oriental. Ninguém mora lá e não há recursos estratégicos em terra. O Japão administra as ilhas e as considera seu território, enquanto a China afirma que são historicamente chinesas. As ilhas estão protegidas pelo artigo 5 do Tratado de Segurança Estados Unidos da América, Japão. Isso significa que um ataque a elas é considerado um ataque ao próprio Japão, o que exigiria uma resposta militar dos Estados Unidos. Mas as ilhas têm recursos vitais para a China e Japão. O domínio das ilhas garante o controle do mar próximo via acordos de zona econômica exclusiva. Isso permite que os navios pesquem legalmente nessa área. Neste caso, as ilhas possuem reservas potenciais de petróleo ainda não exploradas. E tanto a China quanto o Japão poderiam se beneficiar enormemente se pudessem usar esses recursos sem enfrentar reivindicações territoriais. Ao contrário do Mar do Sul da China, onde os confrontos provavelmente envolveriam navios da Guarda Costeira e milícias marítimas, o cenário de Senkaku é mais perigoso porque os principais participantes são mais profissionais e podem causar danos sérios nas primeiras horas do conflito. Os navios japoneses da Guarda Costeira são poderosos, bem treinados e têm uma das frotas mais avançadas do mundo. Os barcos de patrulha chineses na região estão maiores, bem armados e apoiados por destroyers da marinha. Um conflito pode começar apenas com o auge da pesca ou uma disputa por monitoramento ou extração de recursos. A Guarda Costeira japonesa patrulha para evitar que barcos chineses entrem em sua zona econômica exclusiva, considerada de Tóquio. Lanchas de patrulha chinesas escoltam seus pescadores devido à quantidade de recursos. As autoridades chinesas publicaram que têm esse direito. Se algo der errado de qualquer lado, eles provavelmente recorrerão à ajuda militar, levando ao caos e à escalada de operações para garantir a segurança do território. O governo do Japão, sob forte pressão política interna, pode oficialmente apresentar um protesto e advertir que qualquer interferência em suas operações econômicas ou militares nos mares sob seu controle será respondida com força. A China se recusará a recuar, como fez inúmeras vezes durante os anteriores episódios de terrorismo regional. A discussão sobre quem é o culpado torna-se secundária em relação ao confronto que se desenvolve em torno dos navios envolvidos no conflito. A partir de agora, um único tiro acidental já basta, como se a China lançasse um míssil por engano ao tentar disparar um sinalizador ou acionar o canhão de água. Talvez o Japão decida trazer navios demais e faça a China acreditar que a ofensiva já começou. O resultado pode ser um conflito entre as duas forças ao redor dos navios mercantes. Como os Estados Unidos da América têm tratados de defesa e segurança com a China, são praticamente obrigados a se unir. É interessante como um monte de pedras sem importância, uma pilha de rochas, pode se tornar a causa da Terceira Guerra Mundial? Bem, chega, por assim dizer, ainda há algumas possibilidades, mas chega, como se diz, na verdade, o que isso nos mostra é que o barril de pólvora já está pronto, a pólvora seca pode explodir, e de onde vai vir a faísca não importa, o importante é que pode acontecer. E mesmo assim, nem na China nem nos Estados Unidos ninguém quer morrer, muito menos no inferno que é chamado de explosão atômica. A situação pode facilmente se tornar irreversível quando os acontecimentos, como uma bola de neve, descem a montanha e vão crescendo. Os Estados Unidos, o xerife do planeta, estão recusando o papel de policial mundial e sugerem que 5 países fortes desempenhem esse papel de policial. Em sua região, em suas regiões, os Estados Unidos da América na América Latina, a China e a Rússia lá, em seus vizinhos mais próximos. Não se sabe se China, Rússia e Estados Unidos da América serão impedidos de subjugar países menores. E a organização de impérios do tipo, bem, como aqueles 3 países em guerra entre si do livro de Orwell, de 1980, é um pouco parecido com o globalismo, mas não tendo um único centro, isso já é bom,
Vários centros já não é um centro global, já existe concorrência. Sim, e além disso, é claro, né, o mundo pode se dividir não em 5 partes, mas talvez em mais, porque ainda tem a Turquia, tem o Brasil. Talvez eles decidam, então, intervir nessa divisão do mundo, ou, se os sunitas, junto com Israel, criarem sua própria aliança de Abraão. De qualquer forma, os países pequenos não poderão mais procurar protetores, sim, nas regiões, e terão que beijar o anel do grande vizinho, que é o protetor deles contra eles mesmos. Ou seja, criar uma aliança de países pequenos unindo exércitos e política externa para virar um peixe com dentes. Se não for um tubarão, então, bom, eu não sei, talvez um peixe desse tipo, algo que não se come tão rápido, tipo um peixe-martelo, por exemplo, mas eu sei que esses peixes não existem, eu sei, sim. Mas antes disso, é preciso passar pela fase de pacificação das guerras e resolver as questões do comércio, e só depois reconstruir o mundo para isso. Provavelmente menos utópico e menos centralizado do que aquilo que os coletivistas de todos os tipos e matizes propõem. Parece que em breve vamos chegar ao momento em que a medicina vai parar o envelhecimento, começará a regenerar até mesmo as células do cérebro, amolecido pelos anos. E no momento de maior euforia, alguém, ressentido por não ter conseguido nada, puxará a cordinha e o balão vai subir junto com todo o seu ar, com a atmosfera, seja em direção ao Sol ou para longe dele. E a vida no universo vai desaparecer pelos próximos 30 ou 40 milhões de anos. E depois disso, eu não sei, sinceramente não sei, simplesmente não sei o que vai acontecer, mas para nós, sinceramente, isso já não vai importar. Legendas. Então que Deus ajude aqueles que pensam no futuro da humanidade a criar e começar a implementar algum plano. Pelo menos assim, talvez a gente tenha uma chance de sobreviver. Até a próxima.